em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 2. Obrigado, Maria. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo de número 16. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 16. Encontraram? Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos ler em outra versão? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Senhor, mais uma vez eu te peço, me ajuda a pregar, Senhor. Eu sei que eu não sou capaz, mas tu podes falar no meio do teu povo. Eu sei que eu não conheço o coração de ninguém. Eu não sei o que se passa, mas tu conheces. Tu sabes tudo, Senhor. Senhor, tu sabes que me preparei, mas faça-me esquecer teu plano do que o Senhor deseja que eu não fale, e faz lembrar, Senhor meu Pai, do que o Senhor deseja que eu fale. Senhor, eis aqui, Senhor, como um instrumento, Espírito Santo, para fazer a tua vontade, não conforme a minha, mas conforme a tua. Se quiseres mudar tudo, muda tudo. Senhor, eu sou apenas um instrumento teu, um vaso que quer ser usado por ti, Espírito Santo. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo. Amém, Deus. Que louvor maravilhoso, né? Sentiu a glória de Deus? Você sentiu? Foi maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Acho que eu falei 16, não foi? Ô, irmão, me perdoa. É emoção. É 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. 16 e 17. Antes de iniciar a mensagem, mas também em torno da mensagem também, só pegando um gancho, que quando eu estava ali adorando a Deus, eu lembrei que eu estava de férias, mas a minha família, não sei se vocês perceberam, nós ficamos aqui um pouco distante da igreja, mas a vontade já está aqui. A vontade já está aqui. E nós fomos para Salvador. Primeiro nós fomos para Maraú. E foi maravilhoso Maraú. Quem foi? Levanta a mão. Glória a Deus. Faltou ser, Ronaldão. Ei, Ronaldão. Um montão jogou duro lá. Não foi não, né, Montônio? Mas na próxima ele vai, né, Claudinho? Claudinho estava lá.
estava de férias, e tudo que pedimos a Deus, Deus dá. A verdade é essa, irmãos. Tudo. Se você pedir com fé, Deus concede. Está entendendo? Você sabe disso? Que tudo que você pedir com fé, Deus dá. E eu pedi assim, não, eu quero passar as férias em Salvador, quero ir para um resort top, quero descansar lá. E confesso, foi maravilhoso na estrada, nós louvamos, adoramos a Deus, chegamos no resort, coisa mais linda do mundo. Ficamos lá no 4º andar, no Costa do Sauípe. Mas sabe, quando olhamos lá do 4º andar, eu olhei no 4º andar e vi tudo aquilo ali, aquela beleza. Sabe o que eu senti falta? De Maraú, da igreja, dos louvores. Eu senti falta da igreja. E eu percebi que meu lugar não era ali. Meu lugar era aqui, velho. Eu estava sentindo falta da igreja. Eu estava sentindo falta de dormir lá no chão, lá no Maraú. No hotel tinha até banheiro, meu irmão. De hidromassagem. E eu estava sentindo falta dos louvores. Glória a Deus. A gente pensa que riqueza produz felicidade. Muita comida dá felicidade? Dá, mas não tanto como a presença de Deus. Eu lembrei do episódio, depois de sair do resort, voltando para casa, minha esposa tristinha, porque tinha perdido o almoço do resort, né? Não tinha mais aquele banquete. Aí nós paramos num lugar para comer, e ela viu tanta comida gostosa, tanta uma coisa maravilhosa, que ela veio assim, ó. Ela e Gabi, ó. Mas o que mais importa é a presença. Você pode estar no melhor lugar, se não tiver a presença. E lá eu ouvi tanta música aqui, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. E aí quando eu vi os irmãos louvando aqui, eu falei, meu Deus, é aqui que eu me entro. É aqui que eu me encho da presença de Deus. É aqui que me completa, meu irmão. Aqui. É aqui, meu irmão. Não adianta você sair, não. Não sai da casa do papai, não. Pois é aqui que Deus te completa. Eu senti, hoje eu chorei, estou chorando. Porque, por que eu fui gastar muito dinheiro? Não. Se eu tivesse ouvido os louvores, eu estava mais cheio. Mas vamos lá para a palavra, meu irmão. Mas depois vamos voltar uns testemunhos dentro da viagem. Dentro dessa viagem vai voltar uns testemunhos ainda. Deus é fiel, aleluia. Mostrar o que Deus faz, meu irmão. O que nós lemos agora? Nós lemos que toda a Escritura é divinamente inspirada. Irmãos, essa Escritura aqui é toda. Não é pedacinho, não é fragmento de versículos que são inspiradas por Deus, soprado por Deus. Inspirado no grego é soprado por Deus. Toda a Escritura não contém a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus. Pastor, está falando heresia? A Escritura é a palavra de
de Deus. É toda a palavra de Deus. Alguns livros cristãos, você pega e lá tem alguns fragmentos, alguns versículos da palavra de Deus. Mas não é toda a palavra de Deus. Mas a Bíblia é toda inspirada por Deus. E o interessante da palavra, que lá foi escrita entre 1500 a 1600, a diferença de anos, de um para o outro, do início dos primeiros livros aos últimos livros, foi em torno de 1500 a 1600 anos. E não tem contradições. Aleluia. Não existe contradição. Ah, pastor, mas tem ali uma contradição A e B. Na verdade é que você não olha, não estuda a Bíblia e não interpreta a Bíblia com a própria Bíblia. Aleluia. É falta de instrução, é falta de leitura. Por isso a gente acha que a Bíblia se contradiz. Mas a Bíblia não se contradiz. A Bíblia liga cada texto, cada versículo, cada livro, são ligados. Tem propósito, tem uma meta, tem um projeto e tem algo espiritual na Bíblia. É como eu estava falando, acho que foi com Marcos. A gente pode preparar uma mensagem, pregar aquela, e depois tentar pregar de novo, e não vai sair a mesma coisa. Sempre vai ter uma mensagem de Deus. E nesta noite, eu queria que você aprendesse que esta verdade é um dos fundamentos da tua vida. Esta verdade te sustenta. Você precisa desta verdade. Aprendemos no domingo passado, no tema do domingo passado, que Cristo é uma verdade, é um fundamento. E agora a palavra é outro fundamento. Se você não tem esta palavra, não carrega e não lê, não estuda esta palavra, está correndo o risco de cair, de sua casa ser destruída. Aleluia. Meu irmão, nesse inteirinho da escrita da Bíblia, Deus usou mais de 40 homens de lugares diferentes, de culturas diferentes, e que não teve nenhuma contradição nela. E muitos já tentaram destruir, acabar com a Bíblia. Mas a Bíblia é o livro mais lido de todo mundo. Glória a Deus. A Bíblia é o livro que mais foi impresso de todo mundo. Quanto mais tenta acabar com a Bíblia, com a palavra, mais ela transforma pessoas, mais pessoas desejam ler. Meu irmão, o que esse versículo quer dizer, meu irmão? Que a verdade te sustenta. Essa verdade, ela mostra o caminho. Quando Paulo escreve a carta a Timóteo, Paulo estava na prisão em Roma. E acredite que Paulo estava escrevendo a última carta dele, que ele sabia que sua morte estava próxima. Paulo escreve esta carta para o seu filho na fé, Timóteo. Era filho na fé, alertando Timóteo sobre os falsos mestres, sobre esfriamento espiritual e sobre as corrupções morais.
e das pessoas que rejeitavam esta palavra. Paulo estava ensinando Timóteo o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Estava advertindo Timóteo para ter cuidado e ensinasse a igreja do que iria acontecer. E o que ele está ensinando? Vamos aí tentar entender esse versículo? Primeira parte, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, como eu falei. Não é uma parte, é toda a Escritura, foi soprada por Deus. O homem não quis, não era da vontade do homem, era da vontade de Deus. Não foi fruto da vontade humana, desejo humano, foi fruto do desejo de Deus, toda a Escritura. A palavra ensina, irmãos, o caminho certo. Salmo de número 119, versículo 3, 105, perdão, minha visão está ruim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra ensina. A palavra ensina. Deus está falando que a palavra é a lâmpada, que este fundamento é uma lâmpada para os teus caminhos. Este fundamento que é a palavra vai te levar ao caminho certo, porque ele te ensina. A palavra te ensina. Se você ler a palavra, ela vai te ensinar para você não cair num abismo. Ela vai te ensinar. E o que ela ensina, pastor? Ela ensina quem é Deus. Ela ensina quem é o seu pai. Ela ensina que você não está só, que você não é órfão de pai. Ela ensina quem é você, quem somos nós. Ela ensina só o pecado. Ela mostra o pecado. Ela mostra como devemos viver. Ela nos ensina como devemos andar. Ela nos ensina. Ela nos ensina, ela nos dá ordem. Ela nos dá instrução como devemos andar. Este fundamento é um mapa para a nossa vida. É um mapa. Ele nos guia. Nós precisamos ser guiados por esta palavra. Não podemos, crentes, servos de Deus, ficar sem conhecer esta palavra. Ah, pastor, eu não tenho leitura. Então escuta. Ah, pastor, eu tenho vontade de ler. Eu não tenho Bíblia, tenho vontade de ler, mas não tenho leitura. Meu irmão, peça seu filho para baixar a Bíblia em áudio. Lembrei do jornalista, como é o nome dele, Cid Moreira. Ele gravou toda a Bíblia em áudio. E a voz dele é muito bonita, meu irmão. Escuta ele. Ele vai ler todos os versículos para você. Não tem desculpa. Pastor, minha visão está curta. Escuta a Bíblia. Baixe um aplicativo para em áudio, meu irmão. Mas não deixa de ler a Bíblia, porque ela vai te trazer saídas para a tua vida, soluções para a tua vida. Se eu não tiver esse fundamento, a minha casa será
a palavra e destruí-la. A minha casa não permanecerá de pé. Você não está conseguindo entender, irmão? Porque muitas pessoas saem da igreja porque não firmaram a sua vida neste fundamento, na palavra. Construíram muito no raso, meu irmão. Com certeza o pastor falou na semana passada sobre as bases, sobre a construção de casa. Você precisa estudar mais a Bíblia. Tem diversos tipos de crentes. Tem um crente que não tem Bíblia, não tem interesse por a Bíblia e diz que ama a Cristo. Como eu posso amar a Deus se eu não tenho nem a palavra dele na minha casa? Se eu não tenho interesse de buscar ele na leitura? Só me contento de ouvir a Deus no domingo ou na quarta-feira. Eu só me alimento da palavra na quarta e no domingo. Gente, imagine se eu ficasse sem comer e comesse na quarta e no domingo. Ficasse sem beber água e bebesse na água na quarta e no domingo. Será que eu suportaria e ficaria de pé? Eu ficaria de pé, irmãos? Eu não ficaria de pé. A mesma coisa se eu pego a Bíblia para estudar somente um dia ou dois, ou somente para escutar o pastor quando vem na igreja, e achamos que nós vamos ficar de pé somente nesse pouquinho de dia que eu tiro para estar com a base bem profunda. Vai suportar quando vem a luta? Você já parou para quantas pessoas estão saindo da igreja? Porque o seu fundamento não está na palavra. Eles estão vivendo uma vida muito rasa. Tem aquele também, irmãos, que tem a Bíblia, mas não é assim. Me continua lembrando as coisas sem o versículo. Ler a Bíblia numa rapidez, gente. Para que isso? Como diz o pastor Luciano Subirá, é tudo performance. Para mostrar que leu a Bíblia 10, 15, 20 vezes, mas não parou para ouvir o que Deus queria de fato. Aleluia. Meu irmão, talvez você venha um propósito, eu vou ler a Bíblia todo esse ano, é maravilhoso, irmão. Eu confesso que eu estou em falta nisso. Era para ter lido a Bíblia umas 30 vezes. Eu acho que eu li umas 6, 7 vezes toda. Li alguns versículos 30, 40 vezes, mas a Bíblia toda 6, 7 vezes. Eu deveria ter lido umas 30 vezes. Mas será que Deus está querendo também só essa performance? Só todo ano ler a Bíblia completa, mas não parar para debruçar na palavra e entender o que Deus queria de fato falar. Meu irmão, quando a gente deixa Deus falar conosco em cima de um versículo, você passa o dia todo relendo a palavra. E tem pessoas que passam uma semana só relendo a palavra. Meu irmão, Deus te ensina na palavra. A palavra ensina. Sabe por que você muitas vezes está com ansiedade? É porque muitas vezes você não busca o ensinamento na palavra. Você tem que fazer assim: pegue todos os versículos de ansiedade
Pega uma Bíblia de estudo e procura todos os versículos que levam ao tema ansiedade. Estude, deixa Deus falar. Coma esta palavra. E Deus te cura. Deus vai te curar. A verdade vai te libertar. Vocês não lembraram de uma coisa? Eu tenho o maior medo. Eu tive em nome de Jesus de dirigir. Não gosto de dirigir na BR-116. Já passei muitas situações difíceis. E sabe o que me deixa nervoso? Eu programar uma viagem e eu tenho que passar pela 116. Eu não gosto de ficar, não gosto da galera. Tem pavor. E já chegou momentos de eu travar na estrada, parar do lado, esperar os caminhões, as carretas passar, parar, respirar, para prosseguir. E nessa viagem eu já estava ficando assim, eu estava preocupado. Eu falei com Deus, Deus, me liberta desse medo. Me liberta. E aí Deus me deu o versículo. Qual foi o versículo? O amor verdadeiro lança fora todo medo. Repete, por favor. O amor verdadeiro lança fora todo medo. O amor verdadeiro lança fora todo medo. E eu já estava começando a ficar com medo. Quando eu entrei no carro, eu já estava nervoso. Eu tenho dois nervosos. Olha, duas coisas me tiram do sério. A mulher do GPS. Ô mulherzinha que me tira a paciência. E a BR, sem dizer. E aí eu peguei a palavra, Senhor, o amor verdadeiro lança fora todo medo. E eu vou, em nome de Jesus, nada vai me parar. Amém, Jesus faz mesmo. Jesus, meu irmão, tem coisa que quer te parar, meu irmão. Não quer. Tem medo na tua vida que quer te paralisar. Eu falei, não, eu não vou deixar que este medo me vença. Não vou deixar. E fui, graças a Deus. Foi maravilhosa a viagem. Amém. Por quê? Porque o Senhor me ensinou na palavra, meu irmão. O amor lança fora todo medo verdadeiro. Meu irmão, então tudo que você pedir a Deus, Ele te ajuda. E a palavra te ensina a fazer isso. Ele te ensina a tirar você do buraco da vida de dificuldade. Te ajuda, te ensina. Se tua vida financeira está ruim, Ele te ensina a tirar esta vida ruim financeiramente do buraco. Tira. É só pedir. Eu lembro, eu tenho um caderninho, meu irmão, uma coisa que Deus fez lembrar. Eu tenho um caderninho de meditação. E lá eu estava lá, ó, tudo que eu passava, o que eu não conseguia falar com Deus, eu escrevia: Senhor, está aqui, Senhor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. E saía na escrita. E eu estava lá: Senhor, olha quanto eu estou devendo, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a situação, me ajuda, Pai. E Deus foi dando sabedoria, foi me ensinando para passar por essa situação. Aí eu lembrei agora do testemunho da viagem. Na viagem, eu falei com meus filhos, vocês vão pagar uma parte do resort. Dona Daiane, você vai pagar 750. Gabi, você vai pagar 750. E Quinho, você vai pagar 750. Aí os meninos, pai, vai cobrar. Eu falei, não, meu filho, você vai pagar aí, né? Para me ajudar, meu caro, né? Na verdade,
fazer desse jeito para ensinar eles alguma coisa. Eu estava. Aí meu filho, na viagem, meu filho, ô pai, se Deus mandar 2.500 para você, você perdoa a dívida? Foi mais ou menos assim, né? Você perdoa a dívida. E aí Deus deu um estalo na minha mente e falou assim: como se Deus mandar 2.600, a dívida de vocês é perdoada. Agora sim, olha agora, até a meia-noite, amanhã o que Deus mandou é para mim, não vai cobrir a dívida de vocês. Até a meia-noite. Só foi neguinho orando, gente. Eu nunca vi a Carolina orou com meu irmão. Orou, meu irmão, orou no carro. Eu vi gente orando, eu falei, ora, meu irmão. Aí um cliente entrou em contato no Zap, eu estava na estrada, irmão. Parei para almoçar. Acho que eu até mandei mensagem para amanhã na hora que eu parei para almoçar. E aí ela falou: sim, eu estou devendo, fazendo um débito de sabe quando? Não, 2022, 2021, 2022, mais ou menos isso, não foi débito, não. Estava me devendo desde 2022. Aí o cliente disse: eu estou querendo pagar, não tem condições, eu caí, eu quebrei e tal, sim. E aí eu falei no meu coração: Senhor, você me pagar 2.600, que não deve nada. Aí também falou. E eles, tudo em oração. Eu nunca vi uma família entrar em oração em guerra. Batalha da mata. Ou seja, sua família já entrou em guerra de oração assim? Moço, foi maravilhoso. Meu irmão, foi uma viagem de oração maravilhosa. O louvor, adoração. Não estava igual um culto não, no carro. Foi tremendo. Foi maravilhoso o culto da oração. Cheguei na estrada, minha esposa pulou de alegria, pulou para lá, que sabe que ela, com alegria fora de série, grita: o homem pagou 2.000. Ela achou que era todo. Eu vi assim, elas puxaram. Porque era quantos irmãos que eu falei? 2.600. Não podia ser menos, não, podia ser mais, mas menos. A dívida não era quitada. Meus irmãos, se pedirmos a Deus, Deus dá. Meu irmão, foi passando tempo, Deus só deu 2. E eu estava feliz, né? Eu tinha 2 no bolso. E eles estavam pensando naquela preocupação: Deus manda. E eu falando com Deus: eu te conheço. Eu sei, eu tenho essa experiência que o Senhor manda. Eu sei, eu já tive muitos testemunhos que Deus manda, Deus vai suprir as necessidades. Mas, Senhor, meu filho não tem. Minha filha não tem, minha esposa tem essa experiência, mas os meus filhos não têm. Mostra para eles que o Senhor manda, o que pedimos o Senhor dá. Mostra para eles, Senhor, que o Senhor está ouvindo. E eu falei com Deus: Senhor, eu sei, você já mostrou para mim várias vezes. Aí cheguei lá no primeiro ficamos numa casa, num condomínio. Aí chegamos na casa e Deus só tinha mandado 2.000. E foi passando o horário, foi 6 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22. Eu fui para o quarto dormir e tem gente que ficou em oração, enjoelhado, esperando receber a provisão. Quando eu saio do quarto lá, vejo neguinho lá dobrado, eu falei: rapaz, está dobrando a oração. E aí às 10 horas e quanto? Mais ou menos 10h40 da noite, mais ou menos isso, 10,
22h40 da noite, o homem manda o Pix para os 600. Glória a Deus, aleluia. E aí o neguinho fica alegre. Deus é fiel. Não foi pelo valor, meu irmão. Foi do que Deus faz. Se pedimos. Se pedimos a Deus, Deus concede o desejo do nosso coração. Foi maravilhoso e eu fiquei feliz. Porque agora eles têm. O problema é que eu contei o testemunho deles. Eles têm testemunho para contar e tem vida, meu irmão. Amém. Um dia ela conta da maneira dela. Vai ter mais, vamos Né? Se orarmos, Ele vai nos ensinar o caminho certo. Vai, irmão, vai orar, vai. Volta. Oh, meu Deus do céu, eu tenho que pregar a mensagem, não fui preparado. Ensinar. Deus também instrui o que devemos fazer. Sabia disso? Ele dá ordem. A palavra, como fundamento, ela nos dá ordem para fazer. Estou lá de boa. Que hora que eu deveria acordar? Às 10 horas da manhã. Deus, aperta o cinto e eu acordo 7 horas da manhã. Pego o tênis, vou andar. Andando, vou para um lado, vou para o outro, e Deus fala assim, vai por ali. E aí eu vou sem conhecer o lugar. Sento num lugar alto, olhando para a praia, falando com Deus, agradecendo toda a beleza, tudo que Deus fez. Não é belo, irmãos, a natureza que Deus fez, né? Você já parou para imaginar como é bonito a natureza? Você já parou para imaginar como é bonito o mar? E eu estou lá olhando, de boa, falando com Deus, sentadinho, sozinho com Deus, de manhã cedo não tinha ninguém. Aí Deus me leva para um lugar, sento, só tinha um salva-vida na casinha de salva-vida lá em cima. E eu estou longe, Deus falou, eu te trouxe aqui para você falar com ele. Eu falei, Senhor, eu vim passear. E Deus falou assim, agora está na hora de ensinar. Está na hora de falar o que eu mandar falar. E eu falei, não, Senhor. Eu vou falar o quê? O homem está longe, só tem ele lá. Eu não conheço, ele está lá trabalhando, é salva-vida, está lá na casinha, lá em cima. Ele desceu, o homem, eu falei, agora está lasqueira. O homem desceu na casa, está embaixo. E Deus vai lá. Aí depois, meu irmão, a gente não quer fazer a obra de Deus. Quer, irmão? Tem hora que dá medo, não dá? A gente fica falando, será que é Deus? Será que é coisa da minha cabeça? Não fala, Deus, você não está fazendo assim também não, gente? Deus está mandando você fazer tal coisa e você fica falando, será que é coisa da minha cabeça? E eu fiquei lá, estava orando com Deus. Aquela caminhada foi maravilhosa, meu irmão, foi bênção. Mas na hora que eu sentei, Deus falou, é agora. E eu olhei de longe e falei, o homem está embaixo. Eu vou lá. Quando pensei de ir, o homem subiu e escondeu. Falei, é agora? Não é nada, não é coisa da minha cabeça, não. É coisa da minha cabeça, com certeza. Mas mesmo assim eu fui, parei e fiquei esperando. E agora? O homem está escondido, ninguém vê, está de cima, dentro da casa dele lá de salva-vida. Eu fiquei embaixo e aí eu botei aquilo na cabeça. Deus, eu fico imaginando coisa. Eu fico falando que o Senhor está falando comigo, mas não. É coisa da minha cabeça. Eu fico contando. Ah, Senhor, eu vou contar até 50. Meu negócio é assim. Eu gosto de botar. Eu gosto de botar assim em determinado tempo. Eu não botei meia-noite para os meninos. Eu fui botar 50 minutos. Contar até 50 para Deus.
falei assim, não, eu vou voltar até 50, esse homem não vai aparecer mesmo, eu vou cair fora. Aí eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando deu 50, o homem apareceu. Eu falei, oh meu Deus. Ele apareceu. E aí Deus desenrolou o olho. E Deus falou com o homem era desviado do Evangelho. E aquele momento foi o melhor momento de toda a minha vida ali. Eu cheguei radiante, porque eu ouvi, porque eu obedeci a voz de Deus e deixei de ser usado por Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu não sabia o que falar. Mas Deus só bastou abrir a boca. Fala, Dai. Você falou que ele tinha orado na noite anterior, pedindo a Deus para falar com ele. Porque mesmo ele desviado, ele sentia a necessidade de voltar para o caminho do Senhor. Pois é. Um dia antes, ele falou com Deus. E Deus mandou eu ir lá. Eu pensava que eu estava de férias. E Deus tinha um propósito, tinha um plano. Deus sempre quer nos ensinar alguma coisa, meu irmão. E você está pronto para aprender? Então fica com o ouvido bem atento, meu irmão. Gente, eu só estou no parte 1, na primeira parte. Foi maravilhoso. Deus está falando da mesma forma, meu irmão. Tem hora que você fica pensando, é Deus. Será que é eu que está falando? Será que é eu que estou falando comigo mesmo? Será que é a minha mente? Será que quem é que está falando comigo? Mas está falando para mim fazer tal coisa, eu não vou fazer, porque é coisa da minha cabeça, é loucura. E Deus está mandando você ir, você falar. É fundamento, meu irmão. Deus está ensinando aqui para te usar. Aleluia. Ele não vai deixar você parado, não. Ele não quer você só neste banco aqui, não. Ele quer que você seja usado por Ele. Amém, Deus. Você é vaso. E vaso tem que ser usado por Ele. Ah, pastor, mas o pastor não me dá oportunidade. Meu irmão, não tinha ninguém para me dar oportunidade. Foi Deus. Foi Deus que me deu oportunidade para ir lá. Não fique esperando que a pastora Simone te dê a oportunidade e esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Seja pronto. A palavra, irmãos, além de ensinar o caminho certo, eu não sabia para onde andar. Na caminhada que eu estava fazendo, eu não sabia para onde andar. Deus me ensinou o caminho certo, porque o caminho certo levava para fazer a obra dele. A palavra de Deus é luz. Você não sabe para onde ir. Deus vai te mostrar o que deve ser feito. Você está entendendo, meu irmão? Ele vai te direcionar o que deve ser feito. Então, meu irmão, para de preocupar. Se você está firmado nesta palavra, para de se preocupar. Ele vai te mostrar o que deve ser feito. O problema que você está passando, Deus falar que vai resolver. Ele vai te ensinar como deve realizar a solução. Vai te mostrar como solucionar. Não se preocupe. Ah, pastor, é impossível. Para você, para ele não. Basta você estar firmado neste fundamento, porque a palavra produz o quê? Fé. Fé. Segunda coisa que eu aprendo neste versículo: a palavra corrige. A palavra para repreender e para corrigir. Toda a escritura é
divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, nós falamos de ensinar, para repreender e para corrigir. Repreender significa, meus irmãos, ele mostra o erro. Mostra. Se você começar a ler a Escritura, ele vai começar a mostrar os errozinhos. Vai, meu irmão. A palavra de Deus vai começar a mostrar os seus erros. Vai. A palavra de Deus, se você começar a ler, ela vai te confrontar. Não, ela não vai deixar ser todo jeito, não. Tem gente que entra na igreja de tal jeito e sai da mesma forma, porque não leu a palavra, que não meditou, não examinou a Escritura. Mas se examinar, o Deus que escreveu, que inspirou essa palavra, vai confrontar, e essa pessoa vai ser mudada. Não pelo homem, mas por ele. A palavra de Deus é como um espelho, irmão. Um espelho espiritual. As mulheres amam esse objeto. Gostam, né, mulher? Umas amam, outras odeiam. Eu não sei qual a parte. Homem não dá muita atenção para o espelho, irmão. Ele veste a roupa e fica de todo jeito, e vai de todo jeito. Mas mulher, uma casa sem espelho para mulher não é casa. Ela quer ver se está bonita ou não, se a roupa acertou ou não, se a roupa caiu bem ou não. A roupa que deu está bom, né? Não precisa estar bonita. Ele pintinha mal, não está nem aí. Uns tem mais vaidoso, mas a maioria não tem esse tipo. Na mulher tem que ter o espelho. E se for aquele espelhinho pequenininho, não resolve. Tem que ser aquele espelhão de cima a embaixo. Quer pegar tudo, do último fio de cabelo até a sandália. Quer ver todo o detalhe. Ver como é que está o corpo, se tem uma gordurinha a mais ou a menos, se a roupa ficou bem passadinha, se o sapato caiu bem. Vocês não gostam do espelho? As mulheres gostam? A palavra também é como espelho. Só que esta palavra, esse espelho que nós temos, mostra só o exterior. A palavra como espelho mostra o interior. E, meu irmão, e quando a gente lê, e aí aquele espelho mostra o coração, e começa a nos corrigir, meu irmão, começa a nos confrontar, começa a mostrar o nosso pecado. A gente fala assim: esse espelho está duro. Ou senão, quando a gente vem para a igreja e aquela palavra que o pastor pregou, parece que ele veio para bater, parece que ele conhece a vida. E aí você fala assim, tem uns que falam assim: eu não vou mais na igreja, porque o pastor bate demais. A palavra, meu irmão, confronta, é espelho. Ele mostra aqui dentro. Esse espelho sabe todas as nossas sujeiras, todos os nossos erros, todo o nosso pecado. Pode a roupa estar branquinha, mas o espelho é pior que ressonância magnética. A ressonância magnética vê todos os defeitos dos órgãos, os problemas, se tem câncer, se tem alguma doença. E a palavra de Deus vê mais profundo, vê até a divisão da alma. Aleluia! Glória a Deus! E quando você
Eu vou sair, eu não vou mais ler essa palavra, porque ela manda eu mudar, porque eu estou sendo orgulhoso, porque eu estou sendo imbecil, porque eu trato mal a minha esposa, e ela confronta, e ela bate de frente. Jogamos a Bíblia para lá e não queremos ser confrontados por Deus, deixamos de ir no culto porque não queremos ser confrontados por Deus, ou quando enxergamos no espelho que é a palavra, os nossos erros, Senhor, eis-me aqui. Eu sempre errei, Senhor, estou errado. Lembro de Davi, Salmo 51, quando ele ora a Deus: Senhor, eu conheço os meus pecados e eu preciso do teu perdão. Lava-me com hisopo, purifica-me, Senhor, dai-me a alegria da salvação. Estou perdendo a alegria da salvação, me purifica, dai-me alegria, dai-me um coração puro, renove em mim um espírito inabalável. Davi, quando Deus mostra no espelho da sua vida, ele reconhece os seus pecados e pede perdão, e Deus purifica. A palavra de Deus, meu irmão, além de repreender, ela corrige, ela ensina como voltar, ela corrige o caminho. Você está indo no caminho errado, você está indo no caminho errado, e ela te mostra que está errado e te mostra como corrigir, como voltar. Ela dá solução, meu irmão. Ela te corrige, ela te repreende, ela te confronta. Deus é assim. Sabe por quê? Por que ele faz isso? Por que essa palavra faz isso? Porque muitas vezes você acorda de noite em alguns sonhos que tira os teus sonhos, sonhos que tira o teu sono, algumas mensagens que tiram o teu sono, porque ela está te confrontando para você ser melhor. Aleluia. E sabe por que ele faz isso? Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Deus disciplina os seus filhos. Sabe por que Deus disciplina os seus filhos? Porque Ele te ama. Tem hora que você perdeu a noite, alguma coisa está te perturbando, para você melhorar. Precisa. Ele está te confrontando para você melhorar. É para você crescer. Ah, pastor, mas essa palavra aí é pesada demais. Muitas vezes pensamos que a correção de Deus é sinal de rejeição. Não, meu irmão. A correção de Deus não é rejeição, é amor. A Bíblia fala ao contrário. A correção de Deus é o amor que Ele tem por você. Aleluia. Pastor, não consigo entender. Como é que Ele me corrige? E como é que Ele fala que é amor? Então, meu irmão, quem tem filhos aí? Quem já corrigiu o filhinho? Você corrigiu por quê? Porque você ama, né? Muitas vezes você levantou a sandália, por quê? Você bateu nele, por quê, meu irmão? Mas bateu com o coração dolorido. Doeu mais em você do que no seu filho, doeu?
Mas sabe por que você fez isso? Porque você não quer perder ele de vista. Você está querendo ensinar ele no caminho certo. Sabe por que você açoitou com vara? Porque você ama. Você está vendo que se seu filho com jeito vai ser pior para ele, então você precisa ensinar, mesmo que doa nele e que doa mais em você. E Deus faz da mesma forma. Tem hora que é necessário Deus nos ensinar de uma forma mais dura. Tem hora que você precisa passar pelo vento, e um vento mais difícil, para entender que você precisa amadurecer. Quantos filhos, pais aí que tem filhos, você vê que menino quando era pequeno dava um dor de cabeça, sabe por quê? Era imaturo. Começou a crescer, alguns começou a amadurecer. Não é verdade? Então, meu irmão, quando você está passando por luta e Deus está apertando o parafuso na tua vida, fica tranquilo, isto é sinal de amor. É sinal de amor. Gente, eu estou quase finalizando. Mas, para finalizar, eu quero falar que a palavra sustenta quando as emoções acabam. Meu irmão, a gente tem que parar de estar emocionado demais. Para finalizar, nós ficamos muito, nós queremos, sabe por que nós quebramos a cara? Muitas vezes agimos por emoções, agimos por opiniões, achamos que é a verdade. Mas quando fazemos alguma coisa, recorremos à palavra. Quando você decide alguma coisa, você pergunta primeiro para Deus. Eu já apanhei tanto, gente. Antigamente, quando eu queria fazer alguma coisa, eu perguntava para Simone, para Clebinho, pastor Kleber, né? Eu perguntava para todo mundo, esquecia, não perguntava nem para Deus e nem para a esposa. Pensa no problema que dava. Você tem que perguntar para Deus. E você tem que conversar com sua esposa. Porque muitas vezes nós tomamos muitas atitudes com muitas emoções. Ah, pastor, mas por que fulano de tal falou? Porque ciclano falou. E Deus falou o quê? O que fez Deus ter falado? Meu irmão, a árvore frutífera, a árvore que tem esse fundamento, a pessoa que tem este fundamento é como uma árvore plantada à beira do ribeiro, sempre dá frutos. Meu irmão, pode passar todo tipo de vento, ela não cai, porque as suas raízes estão lá embaixo, profundas. Não ande por emoções, não tome decisões por emoções, tome decisões pela palavra. Deus está mandando? Vai. Deus está mandando? Vá. Se Deus direcionar, se Deus mandou, vá. Se ciclano mandou, meu irmão, pergunta para Deus primeiro, para tomar decisões. Eu finalizo aí. Deus está querendo o que nesses temas? Volte para o fundamento que é a palavra. Porque se eu andar em emoções, o que acontece?
Eu posso cair, a minha vida pode cair, meu irmão. Mateus capítulo 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta a minha palavra e as pratica, é semelhante ao homem que é prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que escuta e pratica é semelhante ao homem prudente. Eu escuto a palavra, você escuta a palavra? Escuta, irmãos. Você pratica a palavra? Se eu escuto, se eu pratico, eu vou ser prudente. Se eu não escuto, ou escuto e não pratico, eu vou ser imprudente. E sendo imprudente, a minha casa cai. Não deixe a tua casa cair. Não deixe o inimigo entrar na tua casa. Vou te dar uma ilustração. Você sabe que precisa o que comer, o que beber. Você vai ao médico e o médico, ele fala o que você precisa comer e começa a beber e fazer exercício. Você sabe. Você escuta. Uns escutam, né? Outros saem de lá nem escutam. E uns escutam, praticam. Outros escutam e não praticam. E outros não escutam. Quem é você? Os que escuta e pratica, o médico dos médicos, ou aquele que escuta, não pratica, ou aquele que não dá nem ouvido a palavra. Sabe por que muitas vezes a nossa saúde está ruim? A gente sabe fazer, mas não faz. Sabe por que nosso corpo está ruim? A gente sabe que deveria ser feito, mas não faz. Sabe por que nós estamos frios na igreja? Nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. Será que somos prudentes? Então, o conselho de hoje: volta depressa a estudar a palavra. Volta depressa a comer deste mel. Coma deste mel. Coma deste maná, mas não tenha pressa. Quando você voltar a ler a Bíblia, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Pode parar em um versículo, mas destrincha, medita, coma, para que Deus fale contigo. Ele está com vontade, Ele está com desejo de falar contigo, meu irmão. Ele tem um desejo muito grande de falar contigo, mas você precisa estar pronto para ouvir a voz de Deus. Você precisa estar pronto. Imagine se tratássemos a palavra, a Bíblia, como a gente trata o celular. Imagina, de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço, cadê ele? Meu celular, deixa eu ver que horas são. Deixa eu ver as novidades, as notícias. A primeira coisa que eu faço, bora fazer uma retrospectiva da vida. Só para finalizar. Imagine aí, primeira coisa que eu faço é olhar as notícias, olhar o Face, olhar o Instagram. E aí a gente passa, rola os vídeos das notícias, do Facebook, Instagram, e vai rolando as postagens, não é assim? E passa o dia, e o dia. E a Bíblia? Quando eu pego a Bíblia, ai meu Deus, é como um calmante, me dá lá no sono. 3 minutos de Bíblia. É como eu tivesse tomado um remédio para dormir, um remédio forte, gente, não sei mais nem esse remédio.
E aí dá um remédio, e a gente passa 3, 4, 5 horas, a gente imagina quando a gente esquece o celular no lugar. Meu Deus, esquecemos o celular. Onde está meu celular, irmãozinho? Vai para casa e fala desse jeito: onde está meu celular? Aonde está o meu celular? Imagine quando a gente estivesse falando: aonde está minha Bíblia, irmãozinho? Aonde está minha Bíblia? Onde está minha Bíblia? Tivesse o mesmo desespero quando esquecemos o celular em algum lugar. Pela palavra. Imagine se tivéssemos a mesma paixão, porque muitas vezes nós somos apaixonados em comprar a última versão do iPhone. Economizamos até o último tostão para comprar a última versão do iPhone. Imagine se eu tivesse apaixonado de comprar a última versão da linguagem de hoje, para saber como é que está escrito na linguagem de hoje. Meu irmão, nesse fundamento, que a igreja, que eu e você, se apaixone pela palavra, porque ela nos dá salvação. Amém, meu Deus. Só ela pode nos salvar. Deus abençoe vocês.